Muito bem, agora sim, gravando, boa noite. Hoje é dia, quando, hoje é dia 17 de maio de 2023, segunda aula do primeiro módulo sobre cristologias do Novo Testamento. Na aula passada, nós vimos lá vamos dizer, alguns lances históricos, e hoje nós vamos ver um contexto literário, que é bastante curioso, interessante, e eu peço que vocês não se desesperem com a, a quantidade de informações, mas, como sempre, é, como eu posso dizer, infelizmente, cada um dos assuntos que nós vamos tratar aqui mereceria um curso inteiro sobre ele, né? Não só uma hora ou uma hora e meia, que seja, de estudo, mas mereceria muito mais. Tanto que tem aqui os vários assuntos que nós vamos tratar hoje, tem gente que passa a vida inteira estudando isso e não esgota. Então, nós vamos ver a segunda aula, que tem aí como subtítulo Aspectos Literários, e vamos, então, lidar com a formação do Novo Testamento. Eu não sei como vocês imaginam que a Bíblia se formou. Normalmente está envolvido aí o aspecto de inspiração, mas isto é uma discussão extremamente longa, que nós não vamos ter tempo para entrar aqui. Quero me ater a questões mais da escrita, né? De como estes livros que nós chamamos de Novo Testamento ou de Bíblia chegaram a ser o que é. E, então, qual vai ser o nosso cardápio de hoje? O primeiro é esta perguntinha aí, que pode ser aparentemente estranha, herética e totalmente infiel, mas vocês vão ver que tem uma razão para isso. O Novo Testamento existe? A segunda questão é o texto do Novo Testamento, como ele se formou, o que está envolvido, como que a gente tem este texto aí nas nossas Bíblias. Segunda questão, ou terceira questão, tem a ver com o cânon. E isso aqui também é bastante complexo, bastante longo, mas temos de tratar por que determinados livros entraram para a Bíblia e outros não. E, por fim, espero que o tempo permita, para falarmos aí um pouco, uma ferramenta para a leitura do Novo Testamento. Então, vamos lá, direto e reto para o que nos interessa. Então, o Novo Testamento, ou como alguns preferem, o Segundo Testamento, a minha opinião sobre isso eu já falei na aula passada, eu sempre prefiro Novo Testamento. O Novo Testamento, ou como alguns preferem, o Segundo Testamento existe. Por que esta pergunta? Eu não sei como vocês imaginam que se formou o Novo Testamento e, em particular, a Bíblia, né? Mas uma coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça é que havia, vamos dizer assim, um caderno ou um livro, um conjunto de páginas em branco, e um começou a escrever, terminou de escrever, passou para outro, passou para outro, passou para outro, e quando chegou na última página, o livro do Apocalipse acabou porque não tinha mais página. Como se tivesse, desde o início, um volume que ali ficava registrado aquilo que nós vamos chamar depois de Antigo e Novo Testamento. Não foi assim. Nós temos uma infinidade de manuscritos. Manuscritos nas mais diversas configurações, de línguas diferentes, de tamanhos diferentes, com conteúdos diferentes. Então, nós vamos ter manuscritos completos
e então isto já indica que são, no estágio mais tardio, manuscritos parciais e fragmentos. O que significa isso? Que os autores, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas no nosso caso específico do Novo Testamento, não é que se meteram todos de acordo e vamos escrever, cada um escreve um pedaço, depois a gente junta tudo. Ou que, como eu falei, havia lá um bloco que ia passando de um para o outro até ficar pronto. Não, cada um escreveu um pedaço e estes trechos estão, em alguns casos, muito mal conservados. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Ó. Então, por exemplo, este aqui é o chamado Códice Sinaítico, que é um volume em estilo códice, quer dizer, estilo de livro, mais ou menos como esse aqui, do século IV. Então, ele é considerado já relativamente tardio. Tem o Novo Testamento completo, não sei se vocês conseguem ver aí, ele é em colunas, é em grego, todos com letras maiúsculas, e reparem que não há espaço entre as palavras para economizar papel. Está no Museu Britânico. Mas isto é do século IV. Outro manuscrito muito importante é o Códice de Alexandria, o Códice Alexandrino, do século V, também completo, mas tem algumas lacunas. Não dá para vocês perceberem, infelizmente eu não consegui uma fotografia melhor, mas ele é também em letras maiúsculas, em colunas e sem espaço entre as palavras, e também está no Museu Britânico. Outro manuscrito extremamente importante é o Códice Vaticano, como o nome já diz, vocês já podem adivinhar, está na Biblioteca do Vaticano, também caracteres maiúsculos do século IV, tem todo o Novo Testamento, mas não o Apocalipse. Então, quer dizer que, por alguma razão, ficou faltando um livro. Está na Biblioteca Vaticana. Mas estes são códices, são livros já completos, manuscritos mais longos. Mas não é sempre assim. Vejam, por exemplo, este aí. É um pequeno fragmento que tem do tamanho de uma fotografia 3x4, né? Tem este nome aqui, pois a sigla significa Gruta 7 de Qumran, lá das ruínas de Qumran, fragmento número 5, é do tamanho de uma fotografia 3x4 e é antes do ano 50. Quer dizer, é muito antigo. Quer dizer, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Alguns querem ver nele um fragmento do Evangelho de Marcos. Se for do fragmento do Evangelho de Marcos, todas as teorias sobre como se formaram os evangelhos caem por terra. Então, é um manuscrito, um fragmento muito estudado e muito discutido. Alguns querem ver aí um trecho do Evangelho de Marcos. Outro fragmento é este aí, ó, Papiro 52, P52. Aqui, como vocês podem reparar, é frente e verso. Então, esse aqui é escrito dos dois lados, do século II, e é do Evangelho de João. Esse aqui também é bastante pequeno, ó, está nessa biblioteca aí, em Manchester, nos Estados Unidos, é do tamanho de uma fotografia de passaporte antigamente, né? 9x6,5. Então, vejam, são fragmentos, são pedaços bastante pequenos. Outro fragmento importante é esse aí, esse P37, este é um pouco maior, é do século III ou século IV, é um pedaço do Evangelho de Mateus, também, como vocês podem ver, frente e verso, está na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e tem aí tamanho mais ou menos de uma folha de caderno, 22 por 12. Então, vejam,
nós temos desde manuscritos completos, manuscritos bem conservados, até fragmentos, já se deteriorando. Aqui eu dei apenas alguns exemplos. Há uma enormidade, são mais de 2.000 desses tipos de manuscritos completos ou fragmentados, só para o Novo Testamento. Significa o seguinte, o que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje, é o resultado de uma compilação, né, de comparar estes vários manuscritos, fazer uma série de escolhas, como nós vamos ver agora neste rápido exemplo aqui, ó. Então, o que nós temos hoje? O Novo Testamento que nós temos hoje, vocês vejam, ele não existe nesse sentido que é só depois do século IV é que reuniram. Antes não existia, antes eram coisas separadas. Então, o conjunto que nós temos hoje é o resultado de um longo processo de seleção e comparação. Quer dizer, selecionar quais livros são considerados canônicos, quais livros serão considerados Sagrada Escritura. Uma vez que são decididos esses livros, selecionar os manuscritos, comparar criticamente estes manuscritos, para que a gente possa dizer é melhor seguir este do que aquele manuscrito. Vou dar um exemplo do que significa isso. Olha, peguem aí, na Bíblia que vocês têm na mão, Marcos 1:41. Só para vocês terem uma ideia. É um exemplo bastante radical, mas que serve muito bem para a gente entender isso daí. Marcos 1:41. Para vocês verem como, de um manuscrito para manuscrito, as coisas podem mudar de uma maneira drástica. Peguem aí a Bíblia que vocês deveriam ter na mão, Marcos 1:41, e vamos ver um pouco as coisas. Este relato é de uma pessoa que vai pedir um milagre para Jesus, vai pedir para ser curado, e o evangelista diz qual foi o sentimento de Jesus naquele momento. Quem tem uma dessas Bíblias, Bíblia de Jerusalém, a primeira edição, a edição antiga, não a recente, não de 2020, 2002, a mais antiga. A TEB, a CNBB ou qualquer versão da João Ferreira de Almeida, leia para mim lá, Marcos 1:41. Normalmente é o que nos interessa logo as primeiras palavras. Marcos 1:41. Quem pode ler para nós? Marcos 1:41. Então, Bíblia de Jerusalém, a mais antiga, CNBB, a TEB ou João Ferreira de Almeida, qualquer uma delas. Vamos? Ninguém encontrou ainda? Irado, estendeu a mão. Não, isso aí não é o que eu quero. Isso aí não é a Bíblia de Jerusalém, primeira edição. O João Ferreira de Almeida. Qual tem João Ferreira de Almeida? Tá. Jesus profundamente compadecido. Compadecido, movido de compaixão. Então, é isso aí, ó. Essas Bíblias todas, primeira edição da Bíblia de Jerusalém, a TEB, a CNBB, João Ferreira de Almeida, tem compaixão, mas
A segunda edição da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Pastoral e a Nova Bíblia Pastoral, tem aquilo ali que a Dani tinha lido. Irado. Então, nós temos algumas traduções dizem que quando o leproso foi pedir um milagre para Jesus, Jesus ficou com muita dó, ficou profundamente compadecido, teve misericórdia. Enquanto outras Bíblias, né, a BJ2, a Bíblia Pastoral e a Nova Bíblia Pastoral, dizem que Jesus ficou pé da vida, ficou profundamente irritado, irado, ficou furioso. E aí, então, a pergunta que a gente tem que dizer é o seguinte: qual das duas está correto? Né? Qual das duas sensações, qual dos dois sentimentos Jesus teve? O leproso foi pedir para ser curado. Jesus ficou irado, irritado, furibundo, ou Jesus sentiu compaixão? Veja que aqui não vale aquela regra tonta, que é a mesma coisa com palavra diferente. Esqueçam isso para a Bíblia, tá? Na Bíblia não existe a coisa, a mesma coisa com palavra diferente. Né? Porque se irado for a mesma coisa que misericordioso, quando os meus alunos pedirem uma prova fácil, eu vou dizer, eu vou ter misericórdia de vocês. Né? Então, por que essa diferença? A diferença está na divergência entre manuscritos. Alguns manuscritos dizem que Jesus sentiu compaixão. Outros manuscritos dizem que Jesus ficou profundamente irado. E, independente do que isso significa, ou como explicar isto, que aqui entraria toda uma outra discussão, mas o que nós temos que entender, então, aqui é o seguinte, que há divergências entre manuscritos. Como eu falei, esse é um caso bastante extremo, talvez seja, assim, do manuscrito do Novo Testamento o mais assustador, e que também provocou muita discussão. Diga, Wagner, que levantou a mão. Professor Cássio, então, nesse contexto, essa mudança que a gente tem nas traduções mais novas, por exemplo, a nova da Bíblia de Jerusalém, etc., é decorrente de fragmentos, alguma coisa a ver com os fragmentos de Qumran ou não? Não. Qumran, deixa Qumran de lado. Aqui Qumran não entra nada. Né? Cada caso tem que ser analisado, porque pode ter várias razões. Né? Neste caso aqui não tem Qumran, porque, aliás, não é encontrado em Qumran, que é um monastério em que, segundo uma corrente de interpretação, moravam lá um grupo sectário do judaísmo no tempo de Jesus, mas ali nós não temos nenhum texto do Novo Testamento, exceto, talvez, na opinião de alguns, este fragmento do Evangelho de Marcos. Fora isso, não há nenhum texto comprovado do Novo Testamento em Qumran. Então, quando falamos de Novo Testamento, no que se refere a questões textuais e diferença de tradução, vamos esquecer Qumran. Mas essas diferenças podem ser decorrentes, como eu falei, de manuscritos, porque na época que se copiava tudo à mão, era muito fácil errar, ou, como em alguns casos, o copista mudar propositadamente. Mas isto é todo um ramo das ciências bíblicas que se dedica só a isso. A gente pode passar a vida inteira estudando isso e não chegar a esgotar. Estão vendo? Por isso que eu digo que o Novo Testamento existe, porque quando a gente fala do Novo Testamento, estamos falando do quê? Né?
já deu um resultado da comparação desses manuscritos, porque nenhum livro nasceu já com esse título. Nós temos hoje aquilo que são chamadas edições críticas, que são isso aqui, ó. Aqui em cima, nós temos o chamado texto crítico, que é o resultado da comparação desses manuscritos. E aqui embaixo, o chamado aparato crítico. O que é isso aqui? O texto crítico é um texto reconstruído baseado na comparação dos manuscritos que estão disponíveis. Mas, como de manuscrito para manuscrito tem diferença, aqui embaixo estão as chamadas variantes textuais. Tal manuscrito diz que Jesus sentiu compaixão, tal manuscrito diz que Jesus sentiu ira. Tal manuscrito diz que Jesus é gremista, tal manuscrito diz que Jesus é corintiano, tal manuscrito diz que Jesus é flamenguista. Então, essas diferenças de manuscrito para manuscrito estão anotados aqui embaixo. E é necessário uma vida inteira para esgotar e não dar conta, para dominar esse negócio aqui. Então, vamos dizer assim, é um ramo de estudos da Bíblia que dedica só a discutir isso. E tem pessoas que são, como eu falei, gastam a sua vida estudando essas coisas. E é claro que, se muda uma palavra, pode mudar depois a compreensão teológica do texto. Né? Bom, e o cânon? Quer dizer, por que alguns livros entraram para a Bíblia e outros não? Por que alguns livros são considerados Sagrada Escritura e outros não? E mais ainda, por que tem diferenças entre Bíblia de católico e Bíblia de não católico? Vamos ver isso aí, porque são questões bastante interessantes, mas que, infelizmente, tem muita gente falando bobagem sobre esse assunto. Bom, para católicos, protestantes, evangélicos e só para ficar nesses, e também os chamados ortodoxos, não há diferenças para o Novo Testamento. Então, pegar a Bíblia de católico, Bíblia de não católico, o Novo Testamento vai ser igual para todo mundo. Claro que vai ter diferença, às vezes, naquelas questões do manuscrito, mas, basicamente, o corpo canônico é o mesmo. Para o Antigo Testamento é que é o problema, porque nós temos vários Antigos Testamentos, pelo menos 3, né? Nós temos, para ficar só, para não complicar demais a nossa vida, nós temos a Bíblia Católica, que vai ter livros da Bíblia grega, do Antigo Testamento hebraico, aliás, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento hebraico, e alguns livros da Bíblia grega, não todos. Então, o Antigo Testamento dos católicos tem os livros da Bíblia hebraica e alguns livros da Bíblia grega. A Bíblia não católica, no nosso caso aí, protestantes, evangélicos, pentecostais, usam só os livros da Bíblia hebraica. Agora, isso aqui nós temos que entender que esta é uma história longa. A divergência começa já antes de Cristo, né? Porque a Bíblia hebraica foi traduzida, aquilo que era um conjunto de livros hebraicos, foram traduzidos para o grego. E quem traduziu para o grego não se contentou em traduzir, mas acrescentou livros novos, porque na sinagoga eram considerados livros canônicos. Né?
Agora, é muito curioso o seguinte: a Bíblia Católica tem os livros da Bíblia Hebraica e alguns livros da Bíblia Grega. Livro de Sabedoria, livro de Tobias, 1º e 2º Macabeus, por exemplo. A Bíblia não católica, no caso que nos interessa aqui, protestantes, evangélicos e pentecostais, não tem os livros da Bíblia grega, somente os livros da Bíblia hebraica. Mas a ordem dos livros é a ordem que está na Bíblia grega. Então, há uma confusão de critérios aí. Não aceita os livros da Bíblia grega, mas usa a ordem, a organização dos livros conforme a Bíblia grega. E, em alguns casos, segue mais o texto da Bíblia grega do que da Bíblia hebraica. Então, definir qual livro entra para a Bíblia e qual não é uma discussão que já dura mais de 2000 anos. E não é tão simples assim como alguns querem ver, por falta de conhecimento, aquela história, né? Católico aumentou livro na Bíblia. O católico não aumentou nada. Não, os protestantes é que cortaram. Os protestantes não cortaram nada. Apenas, historicamente, o cânon católico fez uma opção e o cânon grego fez, o cânon protestante, evangélico pentecostal, fez outra opção de livros que já existiam e que já eram considerados canônicos, mas em lugares e em tradições diferentes. Então, o cânon católico é mais longo porque segue uma tradição. O cânon protestante, evangélico pentecostal é mais breve porque segue outra tradição. E se nós formos pegar o cânon dos ortodoxos, é um cânon ainda mais longo do que o dos católicos, porque inserem no Antigo Testamento livros também da Septuaginta, da Bíblia grega, que não está na Bíblia dos católicos. Então, nós temos vários cânones, vários conjuntos de livros considerados sagrados. Então, aquela história, né, que católico aumentou livro, falsificou a Bíblia, ou os protestantes cortaram livro, por causa disso falsificaram a Bíblia também, isso é bobagem. Nenhuma explicação, nem outra, isso é conversa de quem não sabe o que está acontecendo. Pois bem, por que alguns livros entraram na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica? São vários critérios. Em primeiro lugar, a transmissão. Há uma tradição, primeiramente oral, depois escrita, de passar de um para o outro o conteúdo e, eventualmente, a revelação. Para os judeus, o percurso é esse: Moisés, depois os profetas, depois a grande sinagoga, quer dizer, depois que os livros foram colocados por escrito, estão na sinagoga. Também um critério de coerência doutrinal, quer dizer, os livros são todos coerentes com relação à sua teologia, e o ponto de referência é a Torá, quer dizer, o Pentateuco, os mandamentos. Os fariseus, entre os anos 90 e 100, optaram por assumir como livros canônicos somente aquilo que estava na língua hebraica, e é por isso que os livros da Bíblia grega foram descartados. Por uma série de razões, assumiram como canônicos somente os livros da Bíblia hebraica, e alguns textos também em aramaico, e o critério da aceitação na comunidade, quer dizer, os livros são usados na liturgia e etc. Os judeus têm um modo estranho para dizer que aquele ali é um livro sagrado, que é um livro que é aceito na comunidade.
eles têm esta frase aí estranha: o livro sagrado suja as mãos, que é um modo de dizer o seguinte: você não pode, e na sinagoga isso ainda hoje existe, você não pode simplesmente tacar o dedão no texto. Para ler o texto hebraico, eles usam uma coisinha como isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, é um palitinho, né? Tá vendo? Tem uma mão desenhada e um dedo. Então, o fulano, quando vai ler na sinagoga, ele não taca o dedão em cima do rolo da Torá. Ele não taca o dedão lá. Ele lê com essa coisinha chamada yad, significa mão em hebraico, e ele acompanha a leitura, porque ele não pode tocar o livro, porque ele tem as mãos impuras. Tem as mãos sujas. Só que o modo hebraico de pensar, o modo judaico de pensar, é engraçado, né? O livro sagrado suja as mãos. Quer dizer, o livro sagrado revela que as tuas mãos são sujas, né? Você não vai tocar o dedo lá. Seja a sujeira espiritual, vamos dizer assim, as suas mãos têm lá pecado, mas seja porque estão engorduradas, tem pó, tem graxa de carro, alguma coisa. Então, para evitar que o livro fique sujo, que eu fique borrado, engordurado, há esta determinação. Mas vejam que é todo um modo de dizer que a comunidade é a comunidade quem determina qual livro é sagrado ou não. No cristianismo, para o Antigo Testamento, os critérios são os mesmos da sinagoga, são os mesmos, os livros da Bíblia hebraica. Como falamos, para os católicos e para os não católicos, os livros da Bíblia hebraica são os mesmos, mas para os livros que são exclusivos da Bíblia grega, chamada Septuaginta ou 70, tem toda uma lenda sobre isso, o que acontece é o seguinte: protestantes e evangélicos rejeitam os livros que são exclusivos da Bíblia grega. Chamam de apócrifos. Católicos aceitam alguns, ortodoxos também aceitam alguns. Os critérios são basicamente os mesmos para o Novo Testamento. E quais são os critérios para o Novo Testamento? Em primeiro lugar, a apostolicidade, quer dizer, os livros estão ligados, de alguma maneira, aos apóstolos ou a alguém mais próximo possível dos apóstolos, a primeira ou da segunda geração. O critério da chamada ortodoxia. O que significa isso? Né? Harmonia com a Escritura. De novo, aquela coerência doutrinal. E, obviamente, a qualidade dos ensinamentos. A chamada inspiração, que é um assunto bastante complicado, que ainda hoje provoca muita discussão, e o critério da chamada recepção. O que é isso? De novo, a comunidade, né? A comunidade, não só a igreja, a grande igreja, vamos dizer assim, do mundo inteiro, mas também as igrejas locais aceitam aquele livro como canônico e usam o livro na sua liturgia. Então, vejam que, para se definir qual livro entra na Bíblia e qual não entra, a coisa é bastante complicada. E não existe assim, não veio uma lista pronta do céu. Né? Ou seja, é resultado de um longo processo de tradição que envolveu muita gente, muita comunidade. Para o Antigo Testamento, ou para a Bíblia hebraica,
a definição de um cânon foi só depois da Primeira Guerra Judaica, entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, para reconstruir um judaísmo que estava todo desestruturado, quase destruído. Quer dizer, só em torno do ano 100 depois de Cristo é que se fechou aquilo que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, que é o cânon dos protestantes. Para a Bíblia grega, também chamada Septuaginta ou 70, entre os anos 200 a.C., aliás, entre os anos 230 a.C., na cidade de Alexandria. Vejam que também é resultado de uma tradição longa, em que alguns livros foram traduzidos do hebraico e outros foram acrescentados diretamente do grego. Não só livros completos, mas também partes de livros. Por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel na Bíblia católica é mais longo do que o livro de Daniel na Bíblia protestante. Por quê? Porque na Bíblia grega foram acrescentados capítulos em grego que não estavam na Bíblia hebraica. E é por isso que a Bíblia católica, o livro de Daniel, é mais longo do que na Bíblia protestante. Agora, é glosado porque a Septuaginta, que é cânon judaico, mas da cidade de Alexandria, foi definido antes dos fariseus definirem o cânon da Bíblia hebraica. Então, nós temos aí um calendário não tão linear como a gente gostaria. E, por fim, o Novo Testamento, rapidamente. A primeira vez que alguém fez uma lista para definir qual livro é do Novo Testamento, só no ano 170. Quer dizer, bastante tempo depois. E um consenso que ainda não é absoluto, só no século IV, quer dizer, só 300 anos depois que Jesus morreu. Resumindo, para o Antigo e o Novo Testamento, nós temos vários cânones. Nós temos lutérios reformadores. Para o Antigo Testamento, optaram só pela Bíblia hebraica. E os católicos, a definição dos católicos, veio só em 1500, como reação à reforma. Então, o que eu estou querendo dizer? Que definir qual livro está na Bíblia e qual não está, e qual pedaço é da Bíblia e qual pedaço não é, foi uma discussão bastante longa. E por que isto é importante? Para a gente entender que, às vezes, estas brigas entre católico e protestante sobre qual livro é da Bíblia ou não é uma bobagem. Por quê? Porque são tradições diferentes, são tradições eclesiais diferentes, por uma série de razões. Então, nós temos a Bíblia hebraica, a Bíblia grega e a Bíblia latina. Porque também um dia a Bíblia foi traduzida em latim. Nós temos o cânon, além, então, do cânon hebraico, do cânon latino, do cânon grego, nós temos o cânon católico, o cânon protestante e mais de um cânon das igrejas ortodoxas. Quem tem a TEB, a edição recente da TEB, que eu vou mostrar aqui, ó, essa aqui, vai ter aqui alguns livros que não estão na Bíblia dos protestantes e também não estão na Bíblia dos católicos, como, por exemplo, o 4º livro de Esdras, o 3º e o 4º livros de Macabeus. Católicos têm 1º e 2º Macabeus. Os ortodoxos têm 1, 2, 3, 4 livros de Macabeus. Por quê? Porque eles adotam outro cânon, que para eles são livros sagrados, são livros inspirados. Resumindo,
Não existe um decreto, né? Não existe um livro que desceu pronto, não existe uma lista divinamente revelada por um anjo. O que existe é um acordo, é um consenso de uma tradição eclesial. Há um grande conceito, um grande consenso, um grande acordo sobre vários livros, mas sobre outros livros, cada tradição eclesial tem uma opinião. Se alguém quiser ler mais sobre isso, tem este livro aqui, ó, de quase 300 páginas, só sobre este assunto. Como, à medida que a igreja ia caminhando ao longo dos séculos, em diferentes lugares, em diferentes tradições, quais livros eram considerados sagrados e qual não. Tudo isso para a gente, então, entender o seguinte. Entenderam aquela pergunta? O Novo Testamento existe, né? A Bíblia existe, o Novo Testamento existe? Porque aquilo que a gente tem hoje é o resultado de um processo muito longo e que ainda não alcançou um consenso. Entre católicos, protestantes e ortodoxos, existem diferenças. E aí, então, a gente tem que fazer uma escolha. Ou nós vamos ficar brigando pelas diferenças, ou então nós vamos dialogar por aquilo que a gente tem de comum. É muito comum, muito corriqueiro aqui no Brasil, esta divergência e esse bate-boca, como eu falei, sem nenhum sentido entre católicos e protestantes evangélicos, né? Por falta de conhecimento. Os católicos não acrescentaram nada, os protestantes não tiraram nada. Apenas, historicamente, as igrejas seguiram tradições textuais que já existiam. O que significa, então, o seguinte: Bíblia João Ferreira de Almeida, eu tenho uma Bíblia aqui, uma edição da Bíblia João Ferreira de Almeida, que a Bíblia João Ferreira de Almeida não tem nenhum problema católico ler a Bíblia João Ferreira de Almeida. Só não vai ter aqueles livros que não constam na Bíblia hebraica. 1º e 2º Macabeus, livro de Judite, livro de Tobias. No Antigo Testamento. O Novo é igual. Então, não há nenhum problema católico ler a Bíblia João Ferreira de Almeida. Né? Assim como também não há nenhum problema protestante ler uma Bíblia católica. O que vai acontecer é que na Bíblia católica, lá no Antigo Testamento, haverá uma série de livros que os católicos consideram sagrados, os protestantes chamam de apócrifos. Mas, em termos de conteúdo, de doutrina, não existe diferença nenhuma. Apenas uma Bíblia e outra seguem tradições diferentes. Claro até aí? Perguntas? Dúvidas? Puxa, nós gastamos bastante tempo, hein? Quero, nestes... só uma coisa, a nossa aula vai até às 8 ou até 8h30? Eu nunca sei qual que é o combinado. Cássio, Oi. quer dizer que a Bíblia Tebe é a mais completa, é isso? Não, a Bíblia Tebe, a mais recente, esta aqui, vamos ver, não existe Bíblia incompleta, então vamos levar. Todas são completas, conforme a sua tradição eclesial. Mas para nós, os católicos, qual é que seria a mais completa? Não, então, essa pergunta é que é mal formulada. Ah, tá. A pergunta é mal formulada. Por quê? Porque todas as Bíblias são completas, porque cada uma delas se encaixa numa tradição eclesial. Então, para os católicos, o que acontece? A Bíblia João Ferreira de Almeida, ela é completa. Só não vai ter os livros da Bíblia grega.
que, vamos dizer assim, acrescentam alguma coisa, mas não que sem eles a Bíblia esteja faltando alguma coisa. É um acréscimo. Acontece que, por causa da tradição eclesial e como isso tem consequências na teologia, né, o que acontece? Não tem nenhum problema católico ler a Bíblia João Ferreira de Almeida. Tá? Sem nenhum problema. Sim. E não vai ficar faltando nada. Mas tem que saber que a tradição católica inclui outros livros. E esses livros acrescentam coisas ou dão perspectivas novas. A Bíblia grega não só traduz, mas também relabora e faz acréscimos teológicos à Bíblia hebraica, porque é num outro momento, numa outra perspectiva. Tá? Agora, uma coisa que é importante é que o Novo Testamento, muito daquilo que a gente lê no Novo Testamento depende da Bíblia grega, depende da tradução da Septuaginta. Vou dar um exemplo. Peguem lá aquilo que vocês têm em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1 de novo, capítulo 1 de Marcos, né? Capítulo 1, versículo, se não me engano, 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 1. Isto, né? Marcos, capítulo 1, versículo 3. Né? Como é que está aí na Bíblia de vocês? Uma voz grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, são 3 frases. Uma voz grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Onde é que estão os 2 pontos? Onde é que está a pontuação? Uma voz grita, 2 pontos. No deserto, preparai o caminho do Senhor, ou uma voz grita no deserto, 2 pontos, preparai o caminho do Senhor. Como é que está isso? Depois da primeira frase. Depois de deserto. Hã? Aqui eu estou aqui fala, voz do que clama no deserto. 2 voz pontos. do que clama no deserto. Hã? Nenhuma tradução aí tem uma voz grita, 2 pontos, preparai no deserto preparai o caminho do Senhor. A minha tem aqui voz de quem grita no deserto, 2 pontos. Então, esta é a leitura da Bíblia hebraica, se eu não estiver enganado. Mas a Bíblia grega propõe colocar os 2 pontos depois. E alguns manuscritos do Novo Testamento seguem esta segunda possibilidade. Embora não tenha pontuação, mas há uma possibilidade de compreender assim. Deixa eu ver como é que é. A Tebe também, a voz grita no deserto. Vê só, a Septuaginta, às vezes, muda aquilo que seria a pontuação, às vezes acrescenta palavras novas. Aquela ideia de do céu lhes destes o pão dos anjos, que contém todo sabor, muito usado pelos católicos para falar da Eucaristia, vem de uma tradição da Bíblia grega. Paulo, quando cita o Antigo Testamento, várias vezes cita a Bíblia grega. Então, é impossível entender o Novo Testamento sem levar em consideração que os autores do Novo Testamento, muitos deles leram o Antigo Testamento grego, não o Antigo Testamento hebraico. Então, vejam, o que nós temos? Aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, com a sua teologia, com os seus autores, tem um longo processo, é herdeiro de uma caminhada bastante longa,
e se insere numa caminhada, se insere num processo também bastante complicado, que não se resume a simplesmente um manuscrito ou uma opinião de um autor. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer coisa que a gente afirme com relação à Bíblia, ao Novo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que a gente esteja fazendo uma afirmação sem conhecimento de causa, sem saber por que a coisa está daquela maneira. Por que uma tradição eclesial preferiu aquela leitura e não outra? Por que preferiu esse livro e não aquele? Então, a coisa é bastante mais longa. Cássio, uma pergunta. Diga. Num estudo, talvez assim, quando a gente vai, tem uma frase, não sei se é em latim, que diz tradutore, traditore, traidore. Qual é a Bíblia que se aproxima da originalidade na sua tradução? Por exemplo, eu vou colocar um exemplo. Aqui no Brasil tem um programa mexicano que em Equador é conhecido, El Chavo del Ocho, que na tradução aqui, olha, não faz muito sentido, mas... Veja só, vamos partir do seguinte princípio. Todas as traduções têm pontos fortes e pontos fracos. Todas as traduções são... vamos partir do princípio que os tradutores quiseram fazer uma coisa bem feita. Mas também temos que considerar que há alguns textos da Bíblia que são muito difíceis de traduzir. Vemos aquele exemplo de Marcos 1:41, né, que tem uma diferença de manuscritos. Então, esta pergunta, qual a melhor tradução, é sempre muito perigosa, porque todas elas têm pontos bons e todas elas têm opções questionáveis, né? Eu sempre digo para os meus alunos que Bíblia nós vamos ler aqui na aula. Qualquer uma, todas elas têm erros, então nós vamos comparar uma com a outra para a gente poder entender onde estão os problemas. O que existe é que algumas Bíblias procuram fazer, como a Bíblia pastoral, fazer uma linguagem compreensível o mais rápido possível, só que, às vezes, para simplificar, acaba empobrecendo o texto. Mas esta é, assim, são opções. A própria Bíblia Almeida, não sei se é essa aqui que eu tenho, mas a própria Bíblia Almeida tem também uma versão mais popular, no sentido, antigamente tinha a Bíblia na linguagem de hoje, que são mais paráfrases do que traduções propriamente ditas. Agora, é sempre bom, para quem puder, ter mais de uma Bíblia, para quem não puder, não tiver capacidade ou não tiver estudo para ler o grego e o hebraico, ter mais de uma Bíblia, se possível, Bíblias com notas, porque, às vezes, uma nota explica a diferença de um manuscrito para outro. Mas é claro que, de novo, quando lidamos com tradução, muitas vezes o mesmo versículo pode ser interpretado de maneiras diferentes. Aqui eu poderia dar vários exemplos, porque, às vezes, o próprio texto, ou o texto hebraico ou o texto grego, às vezes não é claro. Paulo, às vezes, faz uma salada lá com o grego, que o que ele está dizendo pode ser interpretado de 3, 4 maneiras diferentes. E aí, os tradutores vão conforme a sua compreensão. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: se nós formos deixar na Bíblia só aquilo que a gente tem certeza, a Bíblia vai ter uma página só. Para cada versículo tem tantas possibilidades, e são tão, às vezes, o mesmo versículo são tão difíceis de a gente até entender, né, que não há, assim, uma única tradução que resolva
todos os problemas. Gente, se a nossa aula vai até às 8h30, vamos, então, aqui dar um passo, e eu quero oferecer para vocês uma pequena ferramenta. Falar de aquilo que eu acho que vocês já estão vendo aí na tela, os chamados gêneros literários. O que é um gênero literário? É um modo padronizado de se contar uma história, de se fazer um discurso, de transmitir um ensinamento. Então, existe o jeito certo de se contar o milagre. Você não conta milagre de qualquer jeito. Assim como existe o jeito certo de se contar uma parábola. Você não conta parábola de qualquer maneira. Assim como existe o jeito certo de fazer um ensinamento referente à lei. Então, no Antigo e no Novo Testamento, existem estas coisas aí chamadas gêneros literários. Eu estou vendo aqui a Gracilene, que está seguindo comigo um curso sobre Salmos, e já faz mais de um mês que nós estamos lá vendo os gêneros literários dos Salmos. Né? E cada encontro é uma surpresa e um susto. Né? A gente pensava que o Salmo dizia uma coisa, a gente percebe agora, diz algo totalmente diferente. Então, o que é um gênero literário? É um modo de se fazer um canto de louvor, é um modo de se fazer uma súplica. Tem um esquema, tem um formulário para isso. E muitas vezes não é um esquema rígido, um esquema fixo. Muitas vezes é um estilo geral, uma índole. Quer dizer, algumas constantes que aparecem ou explicitamente no texto ou que são subentendidas. E para que serve isso? Para entender como o autor quer falar alguma coisa. Como o autor articula as ideias, como o autor dá destaque a um personagem, como o autor dá ênfase para um acontecimento. Um elenco muito, muito breve, extremamente sumário. Nós temos relatos, vários tipos de relatos, como, por exemplo, relatos de vocação, relato de milagre, relato de anunciação, relato de ascensão. Temos também um outro tipo de texto, são as leis, né? A lei categórica, a lei casuística, sentença de morte. São gêneros literários. Quer dizer, para você estabelecer, dizer uma lei que tem que ser seguida sem questionar, tem o jeito certo. Agora, se a lei admite alguma variação, tem um outro jeito de escrever isso. Também, com relação a ensinamentos, nós temos parábola, alegoria, fábula. Nós temos o chamado discurso de revelação, macarismo, que são as bem-aventuranças, questão retórica. São todos recursos que o autor usa para expressar um ensinamento, para transmitir um ensinamento. Assim como em cânticos, nós temos a descrição da pessoa amada, lá no Cântico dos Cânticos, o autor descreve como é a pessoa que ele ama. Nós temos salmos de ação de graças ou salmos de súplica. Vejam que são vários gêneros literários na Bíblia e, por conseguinte, no Novo Testamento. Vou falar de alguns, só para vocês perceberem. Então, aqui eu quero que vocês tenham a Bíblia na mão, porque nós vamos conferir rapidamente alguns gêneros literários. Vamos ver o que é possível fazer nesse tempo que nos resta. E por que isso é importante? Para a gente entender que os autores do Novo Testamento, né, estavam inseridos numa cultura. Não saíram assim, não é que, de repente, a Bíblia desceu pronta, o texto desceu pronto. O autor, ou os autores do Novo Testamento, encontraram na sua cultura, na sua sociedade, na sua época,
as ferramentas para dizer o que queriam. Tinha o jeito certo de contar um milagre. E, no nosso caso aqui, o jeito certo de uma vocação. Né? Quais são as características de um relato de vocação? Em primeiro lugar, é um relato bastante breve. Extremamente breve, sumário. Que tem uma finalidade paradigmática. O que significa isso? Servir de exemplo, para dizer, olha, a resposta que essa pessoa deu, você dê também. Né? É um modelo de comportamento. Um modelo a ser seguido. Se você se encontrar nessa situação, se você sentir que Deus está te chamando, dê a mesma resposta. Então, aqui, qual que é o esquema? Vejam que é um esquema, apesar de ser uma coisa enorme ali, ó, né? Vocês vão ver que é bastante breve, no fundo. Ó. Alguém está passando, né? Quem vai chamar, quem chama, está passando, vê alguém, esse alguém tem nome, tem parentes, está trabalhando, e aí quem chama faz um gesto vocacional, ou uma palavra, e pode, eventualmente, ter uma pequena resistência, em dúvida, etc., mas, no final, quem é chamado aceita, deixa tudo e segue. Vocês querem ver só? Peguem este exemplo aqui. Alguém pega aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, e alguém pega Marcos, versículos 1, capítulo 1, versículo 16 a 18. Apesar de ser vocação de um profeta, vocação de um discípulo de Jesus, o esquema é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Quem pode ler para nós ali, primeiro do livro de Reis, capítulo 19, e vocês vão ver que é tudo muito rápido. Esse esquema é longo, mas no texto são 2 versículos, mata tudo. Então, eu vou ler aqui 1 Reis. Então, vai. Elias partiu daí e foi encontrar Eliseu, filho de Safte, arando com 12 juntas de boi. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por Eliseu e jogou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me ir dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Depois eu vou seguir você. Elias respondeu: Vá e volte, pois o que foi que eu fiz com você? Eliseu voltou, pegou a junta de bois e a sacrificou. Com a madeira do arado, assou a carne e distribuiu para o povo comer. Depois passou a seguir Elias, colocando-se a seu serviço. Está vendo? Está tudo aí. Elias está passando, vê Eliseu, tem nome, filho de Safate, tem parente, está trabalhando, ele é agricultor, está trabalhando. Elias joga um manto, gesto vocacional. Aí o Eliseu, deixa eu despedir meu pai. Não, melhor você não ir. Elias não vai, volta, mata os bois, faz uma churrascada de despedida e segue Elias. Né? Eliseu segue Elias. Está tudo aí. Quando a gente vê em Marcos, a famosa cena de Jesus que chama os primeiros discípulos. E vocês vão ver que está tudo ali também. 3 versículos, está tudo esse esquema enorme aí. Jesus está passando, vê quem tem nome, quem tem parente, quem está trabalhando, chama, a pessoa deixa tudo e segue. Quem que pode ler para nós? Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 18. Eu posso ler. Vamos ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Tá vendo? Tá tudo aí. Só não tem essa objeção e a resposta de quem chama, porque não é obrigatório, mas o resto tá ali. Então, o esquema tá completo. Vem 3 versículos, tá tudo ali. Ou seja, toda vez
que se conta a história de uma vocação que funciona, que a pessoa deu uma resposta positiva, o esquema é este. Se falta um desses elementos, se não tem nome, se a pessoa não tem nome, ou se a pessoa não está trabalhando, ou se a pessoa se Jesus não passa, se Jesus não chama, às vezes a pessoa se oferece, não é relato de verdadeira vocação. Diga, Wagner, levantou a mão. Professor Cássio, até lendo o livro do senhor, lá que fala da exegese, né? Essa foi uma dúvida que me surgiu. Quando a gente está identificando um gênero literário, é possível, às vezes, que eu mude a ordem em relação aos versículos? Ou seja, um passo que seria um passo 3 daquela tabela, na verdade, ele está num versículo mais no final. É possível, porque os autores são livres. Eles conhecem o esquema, mas não é raro, de alguma maneira, em algum momento, ele inverter ou colocar um elemento diferente no meio. Isto pode acontecer. Tá bom, perfeito. Obrigado. Então, este é um gênero literário, o relato de vocação. Outro gênero literário, nós temos vários exemplos ali, outro gênero literário é o chamado relato de milagre. Né? Assim, o esquema é o mesmo para vários tipos de milagre. Né? Tanto que é difícil de classificar os milagres, porque os milagres, por exemplo, que Jesus faz, tem tanto tipo diferente que a gente, às vezes, não sabe, é difícil sintetizar num só. Um catálogo básico pode ser o seguinte, ó, milagres de cura, né, a pessoa está doente, exorcismos, e vamos recordar que o que no mundo antigo muitas vezes não se conhecia a origem de uma doença, era atribuída ao demônio. Muitos exorcismos que Jesus fez, hoje ele simplesmente daria uma aspirina, ou daria um remédio para epilepsia. Mas no mundo antigo não se sabia o que era. Ainda hoje, né, o pessoal aí na Covid achou que era possessão demoníaca, quando não se consegue explicar. Outro tipo de milagre que Jesus faz é quando ele cura um defunto, né, ele ressuscita um defunto. Milagres sobre a natureza, como, por exemplo, andar em cima do mar, ou acalmar a tempestade, por exemplo, são basicamente estes 4 tipos de milagres que, não importa o tipo, todos eles têm basicamente o mesmo esquema, que é esse aqui, ó. Também, muitas vezes, breve. Há uma pequena introdução, que eventualmente pode ser tirada, dependendo de como a história é inserida, mas normalmente é uma pequena introdução. Alguém apresenta o problema, ou o problema é descrito. No nosso caso, para Jesus, alguém pede para Jesus resolver o problema, Jesus intervém por palavras e ou gestos. Aquilo que Jesus fala e faz produz um efeito, e aí o evangelista narra a reação ou do povo que viu o milagre, ou da pessoa que recebeu o milagre. E aqui tem 2 exemplos bastante curiosos. Quem não leu nada, pode ler para nós, por favor, Marcos 1, 29 a 31, e alguém aí procura Lucas 17, de 11 a 19. Marcos 1, 29 a 31. Isso. Depois saiu da sinagoga. Eduardo, só. Vejam que também aí os elementos serão bem rapidinhos, né? Porque é um relato curto. Vai. Depois saiu da sinagoga e, com Tiago e João, dirigiu-se à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e pediram por ela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a levantou.
a febre passou e ela se pôs a servi-los. Então, o que nós temos aí, né? Estão na sinagoga, diz como que é o ambiente, etc., quem estava, quem não estava. Chegam na casa, e diz, olha, a sogra de Simão estava doente, já moribunda. E dizem, olha, ela está doente. Jesus intervém, faz um gesto, ela se recupera da febre, se coloca a serviço e Pedro toma a decisão de trair Jesus, né? Porque, afinal de contas, já estava preparando o enterro da sogra e Jesus atrapalhou. E aí a gente entende por que Pedro depois vai negar Jesus 3 vezes, né? Vejam, é bastante rápida a história. Se a gente for ler Lucas 17, é outro tipo de milagre, mas o esquema é o mesmo. Quem não leu nada pode ler para nós Lucas 17, de 11 a 19. Ninguém tinha pegado Lucas ainda? Lucas 17, Isso, vou ler. de 11 a 19. Então vai. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve, acaso, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Está vendo? Aqui de novo, né? Então, Jesus está ali, está passando, vê que o texto descreve que Jesus está transitando de um território para outro, aparecem os leprosos, pedem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, tá bom, vão lá, se apresentar ao sacerdote. Jesus faz um gesto, acontece a cura e um deles volta para agradecer. E o evangelista ainda acrescenta algumas coisas, uns detalhes sobre o estrangeiro. Como é que só este veio? Vejam, esses dois são apenas breves exemplos de milagres. Quer dizer, basicamente, todos os milagres que Jesus faz, e depois, se a gente for procurar em Atos dos Apóstolos, os milagres que Pedro e Paulo fazem em Atos dos Apóstolos, basicamente terão também este esquema. Ou seja, da mesma maneira que existe o jeito certo de contar uma vocação, existe o jeito certo de contar um milagre. Você não conta milagre de qualquer jeito. Quando a gente vê aí essas publicações, jornalzinho de igreja, revista, que tem lá aqueles relatos, as pessoas que contam como conseguiram uma graça, um milagre, seja, é muito comum encontrar algo semelhante com isso aqui. A pessoa conta que diz qual reza fez, e aí conta o que aconteceu. É muito comum encontrar esse mesmo esquema até mesmo hoje. Então, já foram dois, né? Relato de vocação, relato de milagre. Outro gênero literário bastante comum é o relato de anunciação. Quer dizer, vem um ser celeste dar uma notícia. Tá? A finalidade, muitas vezes, é simplesmente para exaltar
o destino grandioso de uma pessoa, para dizer que aquela pessoa recebeu, já desde antes de nascer, já tinha uma missão que foi confiada diretamente por Deus. O esquema básico é esse daí, ó. Aparece um ser celeste que vai dizer, ó, vai nascer um filho, é dito qual é o nome desta criança e depois o ser celeste explica qual vai ser o destino desta criatura. Nós temos lá em Gênesis 16 e em Mateus. Eu coloquei propositadamente lá exemplos do Antigo Testamento para vocês verem que a cultura é a mesma, os gêneros literários estão tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quem que pode ler para nós lá? Gênesis 16, e alguém já fica com Mateus 1, 18 a 24 na ponta da agulha aí. Quem que pode ler para nós Gênesis 16, 7 a 12? Pode ser eu? Pode. Um anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte do deserto, no caminho do sul, e disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que ninguém poderá te contar. Então o anjo do Senhor lhe disse: Olha, estás grávida, darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque na tua humilhação o Senhor te escutou. Como um asno selvagem será este homem. Sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele. Ele habitará em frente de todos os seus irmãos. Tá vendo? Olha, aí nós temos, aparece um ser celeste, obviamente o autor dá assim uma temperada, uma recheada com alguns elementos, é muito comum, e aí o anjo anuncia que vai nascer uma criança e diz qual vai ser o destino dessa criança. O mesmo acontece com o anúncio do anjo a José no Evangelho de Mateus. Igualzinho, o mesmo esquema, sem tirar nem pôr. Quem que pode ler para nós ali? Eu posso ler, padre. Então, leia. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim, decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Então, vejam só, aí o esquema é o mesmo, né? Também, de novo, tem um recheio, alguma coisa assim, mas está lá. Aparece um anjo,
fala que vai nascer uma criança, diz qual vai ser o nome da criança e diz qual vai ser a missão, o futuro dessa criança, né? Em Lucas, nós temos 2 relatos de anunciação, a Zacarias e a Maria, que são bem mais amplos, até porque esses 2 relatos, a Zacarias e a Maria, incluem também elementos de outro gênero literário, que é o chamado entrega de missão, que é outro gênero literário que nós não vamos ter tempo para ver aqui. Então, vejam, com isso são 3 breves exemplos do que é um gênero literário. O que é um gênero literário? É uma forma padrão de se contar uma história, de se fazer um ensinamento. Existe o jeito certo de se contar um milagre. Existe o jeito certo de falar que um anjo apareceu para uma pessoa que vai nascer um filho dela. E assim por diante. Assim como existe o jeito certo de se contar uma parábola, existe o jeito certo de se fazer um ensinamento. Por que isto é importante? Qual que é a importância de tudo isso? É que se a gente sabe que aquele é um esquema padrão de contar, a gente presta atenção nos elementos. E presta atenção quando tem um elemento diferente. Presta atenção quando os elementos estão em ordem invertida. Porque mais importante, aqui que vem um defeito, muitas pessoas têm muita pressa de entender o que o texto está dizendo, mas nunca têm a paciência de entender como o texto diz alguma coisa, que é tão importante e, às vezes, até mais importante do que o conteúdo. O que o texto está dizendo é importante, mas, em muitos casos, é muito mais importante entender como o texto diz alguma coisa. Por que o autor usou uma palavra, e no nosso caso aqui, porque ele escolheu contar essa história desta maneira. Há vários outros textos, vários outros gêneros literários que nós não vamos conseguir aqui. Eu só vou mostrar mais um rapidamente. Outro gênero literário é a chamada bem-aventurança. Vocês, com certeza, conhecem ali as bem-aventuranças de Mateus, mas as bem-aventuranças, que é outro gênero literário, não existe só ali no Sermão da Montanha, temos várias outras. Nós temos o chamado macarismo, esse é o termo técnico, macarismo. Por quê? Porque em grego, bem-aventurado se diz makarios. Macarismo. Que pode ser o breve, simplesmente bem-aventurado, né? Bem-aventurado quem escuta a minha palavra e coloca em prática, diz Jesus, né? Bem-aventurado quem escuta as palavras deste livro. Bem-aventurado quem obedece. Macarismo breve. Mas pode ser o longo, que é o caso das bem-aventuranças de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É outra maneira de organizar um ensinamento. Então, são vários. A lista de gêneros literários da Bíblia é enorme. Ninguém sabe exatamente quantos são. Ninguém sabe. Há várias publicações específicas. No meu livro lá, de metodologia, é o capítulo mais longo do livro, é aquilo lá. Tem uma lista de 60 gêneros literários, gêneros e subgêneros. É o capítulo mais longo, e apesar de ser uma lista tão longa, ainda está incompleta. Tem muitos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por aquilo que eu falei. Entender como o autor conta uma história, entender como Paulo organiza o pensamento para ensinar alguma coisa, entender como o autor do Apocalipse narra a visão, já é meio caminho andado para entender o que ele quer dizer. E tem muita gente por aí que fala bobagem sobre textos bíblicos porque não presta atenção no gênero literário.
Tem muita gente que faz interpretações totalmente opostas àquilo que o texto está dizendo. Por quê? Porque falta uma ferramenta. Eu estou vendo aqui, né, a cara de vocês assustados, eu não sei se vocês conseguem se enxergar, mas eu estou vendo aqui a cara de vocês um pouco assustados, né? Eu espero que essa nossa conversa de hoje, porque passa rápido, né? 1h30 é assim, rápido, é sempre... Eu tinha falado que é sempre bastante conteúdo, né? Eu vou colocar no Moodle depois um arquivo PDF com o conteúdo desta aula, que estes gêneros literários e alguns outros ali, mas sempre vou ensinar o seguinte: mais importante do que saber isso aí de cor é saber que existe, né? Porque se a gente sabe que existe, a gente fica atento. Muitas pessoas não conseguem interpretar corretamente um texto bíblico porque acham que já sabem, acham que já conhecem o texto. E quando a gente começa a cavocar, descobre que não conhece. Por exemplo, essas histórias, esses gêneros literários que nós vemos hoje. Quantas vezes vocês leram aquela história lá de Jesus que cura a sogra de Pedro? Muitas vezes. Mas já tinham prestado atenção nisso? Já tinham prestado atenção que o outro milagre é igualzinho? E quantas vezes vocês já tinham escutado lá aquela história do anjo que anunciou a José, mas já tinham prestado atenção naqueles detalhes? Então, compreender que o Novo Testamento não surgiu do nada, tem uma história, né? Primeiro, toda essa problemática dos manuscritos, depois que se insere numa caminhada eclesial, em tradições religiosas, que vão, muitas vezes, se separando por várias razões, e que também o texto, que os autores estavam situados no seu tempo, na sua cultura e na sua língua, tudo isso nos ajuda a, em primeiro lugar, compreender com mais clareza o Novo Testamento, mas principalmente nos ajuda a ter medo de querer conhecer. Aliás, a perder o medo de querer conhecer, a não ter medo de conhecer. Perguntas? Alguma coisinha ainda? Que seja breve, porque nosso tempo já estourou. Então tá, gente. Muito obrigado por essa noite agradável que nós passamos até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso encontro. Eu vou colocar lá no Moodle, vou colocar o link da gravação, vou ter que subir essa gravação lá para a minha página lá no YouTube. Como vocês veem, se vocês têm acesso lá, tem lá também uns pequenos cortes de um curso sobre Salmos, que eu estou ministrando para um grupo. Vejam lá, são só pequenos cortes breves. E espero que na próxima quarta-feira a gente se encontre de novo. Uma boa noite e bom descanso para todo mundo. Boa noite.